Sentar. Nós estamos na 24ª mensagem, no 22º dia da 44ª Santa Convocação, que tem como tema preciso de um milagre. E hoje nós vamos estar falando sobre o tema pregando, ensinando e curando. Essa trilogia, essa tríplice maneira da manifestação do Deus Salvador em alcançar as vidas. E o conhecimento vem através do aprendizado do Evangelho sendo pregado e as pessoas vão sendo restauradas pelo Senhor. Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 9, dos versículos 32 ao 35, que está escrito: E retirando-se eles, eis que trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, o mudo falou. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca foi visto algo semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam: Pelo príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. E percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas enfermidades e moléstias entre o povo. Oh, amados do Senhor, vamos orar. Senhor bendito, eu quero agradecer ao Senhor por ter a nossa mão o Evangelho, a mensagem gloriosa de salvação, de vida eterna, a mensagem de boas novas do reino ao nosso dispor, para aprendermos com o próprio Jesus, que é a palavra, e o próprio Jesus, que é Senhor de tudo e de todos, e que tem como propósito buscar e salvar os perdidos. E nós nos encontrávamos nessa situação, nesta condição, e a tua palavra chegou até nós, e nós cremos e fomos libertados, fomos perdoados de todos os nossos pecados passados, presente e futuro. Nós te agradecemos por Cristo, por ter nos alcançado com o Evangelho e nos perdoado de todos os pecados e nos ter escrito o nosso nome no livro da vida. Eu oro agradecido que sou, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, estes 4 versículos aqui têm lições riquíssimas para as nossas vidas. Isso ocorre logo em seguida de Jesus curar aqueles 2 cegos. Eles saíram e, ao sair os cegos, lhes é trazido, e aqui não se é manifesto como foi trazido, o que lhe trouxeram, mas o fato é de que a fama de Jesus em Cafarnaum, ela
ia se propagando cada vez mais de vida em vida, de boca em boca, dos ensinos de Jesus, dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus, e as pessoas eram trazidas até ele. Esse homem, ele não poderia vir se não fora as pessoas trazendo-o até a casa onde Jesus habitava, que, segundo os relatos bíblicos, é a casa do apóstolo Pedro, onde Jesus fixou ali o seu ministério em 3 anos e meio. E nós vemos alguém endemoniado com sequela, alguém que está possuído pelo demônio, está aprisionado por Satanás, e também, em consequência desta prisão, não consegue falar. Quando nós vemos, e há vários relatos de Jesus Cristo expulsando demônios em o seu ministério, e não é de nos surpreender. Jesus Cristo fala no Evangelho mais acerca do inimigo e do inferno do que propriamente do céu. Porque, de fato, Satanás, ele está presente junto à humanidade, cumprindo o seu fiel propósito de roubar, de matar e de destruir, e o faz através dos séculos, através dos tempos, de forma impiedosa. Bom seria que todas as pessoas soubessem ou tivessem a consciência de que não se pode brincar com o inimigo, que não se pode dar lugar ao diabo, porque já sem dar lugar, a palavra expressa o diabo, o vosso adversário, não é nosso amigo, é nosso inimigo, anda em derredor, não distante, mas observando o tempo todo as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas reações, esperando uma brecha para se alojar, para tomar conta, para destruir aquele que foi criado para o louvor da glória de Deus e para ter uma vida abundante. Então, este homem, por certo, era distraído, não tinha o conhecimento devido, não tinha o revestimento devido, porque, assim como está escrito, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, a palavra de Deus também nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é mantida esta resistência na aproximação com Cristo? Se andarmos na luz, como ele na luz está. Então, no nosso dia a dia, nós devemos andar com Jesus, estarmos em comunhão com Deus, por intermédio das orações, por intermédio das meditações e das leituras da palavra de Deus, vai criando um revestimento. E Efésios capítulo 6, de 10 em diante, a gente vai vendo como que a gente faz para criar uma armadura suficiente para que estejamos livres das ações malignas destruidoras. Então o povo não tinha conhecimento. E Jesus, ele vem para ensinar
E ele é conhecido como Rabi, como mestre, mestre por excelência. E ele tem uma mensagem de vida. Ele tem uma mensagem de libertação. Os feitos de Jesus transforma, assim como vimos ontem na mensagem que pregamos, da transformação que Jesus condiciona aqueles que vão até ele e ouvem os seus ensinos e que recebem a sua graça infinita por intermédio de cura, de libertação e de operação de milagres, sinais e maravilhas. Então é uma cadeia destrutiva das obras malignas. Um homem, e aqui outro dia eu disse, aqui na igreja tem gente que já foi possuída pelo diabo, e se não mentir e contar a verdade, vai dizer como é. Mas é impossível contar, porque as pessoas, quando são possuídas pelo diabo, elas são colocadas lá no quartinho do fundo e aprisionadas, e quem está trabalhando nele é o diabo. Então ele não tem memória de como é estar possuído, e as ações e intercorrências que esta pessoa faz, ela faz inconsciente, porque quem faz é o diabo que as domina e está nela. Não há uma consciência plena, não há uma ação imperativa do cavalo. Pelo contrário, há uma ação impositiva e imperativa maligna que faz com que a pessoa faça aquilo que o diabo quer. Então não tem como um possesso dizer, eu estava possesso, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. O possuído está possuído pelo demônio. E olha só, o poder do demônio sobre aquele um que lhe dá brecha para que ele entre e reine. A pessoa não tem nem como comunicar-se. Nós temos e somos dotados de fala, que é por intermédio de som, para nossa comunicação. E na nossa comunicação nós expressamos conteúdos da nossa vida por intermédio da emoção. E aí nós dialogamos. E quando uma pessoa pensa, ouve e é impedida de falar, é difícil que as outras entendam nas suas reações corporais e faciais o que ela está sentindo, o que ela está passando, o seu sofrimento, a sua dor, a sua miséria. Então, quando nós, em são juízo, estamos com a nossa faculdade intelectiva funcionando, nós conseguimos dizer o que é que está nos acontecer, o que é que nos aflige, o que é que nos assombra, mas aquele nem poder de comunicar-se tinha. E é impressionante que, trazido até Jesus, o homem mudo e endemoniado. O que é que Jesus faz? Deus não criou o homem para ser dominado pelo maligno. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. O homem nasceu para louvar e exaltar a Deus. Com todo o seu ser, com todas as suas emoções, louvar a Deus. Mas quando Jesus repreende o diabo, quando Jesus expulsa o diabo, o mudo falou.
E eu creio que, ao ser liberto, sem prejuízo algum do texto, glória a Deus saiu da boca daquele homem, que foi criado para o louvor da glória de Deus. Amados de Jesus Cristo, plateia serve para aplaudir e para vaiar. Para mais nada. Há uma multidão que cercava a casa e que vira a condição em que o homem chegou e que agora, na ordem de Jesus, no poder de Jesus, na libertação do homem, a fala volta. E a multidão, segundo a palavra, ela se maravilha dizendo: nunca foi visto algo semelhante em Israel. O diabo tem os seus ardis, tem os seus seguidores, tem os seus fiéis. Quem que está lá? Os fariseus. E o que os fariseus dizem? Ele expulsa por Belzebu. Então, demônio expulsando demônio. Em vez de glorificarem a Deus e se maravilharem com a misericórdia de Deus que alcançou e libertou aquele homem e deu a ele a possibilidade de ter uma vida plena, eles contráriam a Jesus e ele diz que Jesus expulsa através de outros espíritos demoníacos. É impossível o demônio expulsar demônio. A própria palavra diz que um reino dividido, ele não pode subsistir. E é muito organizado. Ninguém se mete com ninguém. Tem uma ordem, tem uma hierarquia. Quem já foi de centro sabe como é que funciona. Até chegar lá, tem um processo. E um respeita o outro, um tem medo do outro. Então é alguma coisa muito bem elaborada. Todos trabalham com um objetivo único: roubar, matar e destruir. Mas o que Jesus faz? De onde eles são? Onde é a área de domínio deles? Onde é que ele faz a cabeça da nação de Israel? No templo em Jerusalém e nas sinagogas. Então o que Jesus faz? Esse povo, eles não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem o que eu vim fazer. Então a melhor forma de fazer com que aquelas pessoas compreendam é indo até eles. E aonde Jesus Cristo vai? Aí no 35. Ele vai de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, ensinando, pregando o evangelho do reino. Ele primeiro prega o evangelho do reino. E ele diz: o meu reino não é deste mundo. O que é evangelho? Evangelho é boas novas de salvação. O que é o evangelho? São boas notícias. Se é o evangelho do reino, o que é o reino? É o governo, é a ação de reinar. Mas, quando as pessoas vão na entrada triunfal em Jerusalém e declara ele rei, eles queriam que Jesus reinasse sobre um sistema de governo que é exterior, político.
Mas o reino de Deus, ele não é estabelecido na cidade, é no indivíduo, é no interior. Então o reino de Deus é estabelecido no homem, no interior do homem. E quando este reino é estabelecido no homem, que compreende, que vive para, que tem o domínio de um Senhor, que aí é Kyrios ou Cúrios, que é Senhor absoluto, Criador supremo de todas as coisas, o reino de Deus está em mim. E ele vai ensinando e ele vai curando. E a cura é física, ela é mental e ela é espiritual. Então, é difícil a pessoa entender que as boas notícias são para o indivíduo, para que através dessas mensagens, dessas boas novas do Evangelho, o indivíduo se renda, receba a Jesus Cristo e tenha o governo de Cristo em a sua vida. E quando aprende, quando descobre, proclama acerca do mesmo Evangelho, levando boas notícias. É um agente espontâneo, consciente, que é governado por Deus, dirigido por Deus, sustentado por Deus, libertado por Deus, salvo por Deus, que agora, direcionado pelo Senhor dos Senhores, leva as boas notícias às outras pessoas, por vontade própria, por consciência plena e própria, vontade de ensinar aos outros aquilo que eu aprendi, dar aos outros aquilo que eu recebi, compartilhar com os outros do bem que Jesus Cristo faz. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu dou lugar a Jesus Cristo, quando eu pertenço a Jesus Cristo, eu não perco a razão. Pelo contrário, eu sou estimulado a ter a razão no ápice, a razão plena. Eu tenho consciência de onde estou, com quem estou, aonde vou, o que falo, com quem falo. E eu sou governado por Jesus, mas livre. O inimigo aprisiona. Jesus liberta. O inimigo traz enfermidade. Jesus tira a enfermidade. O inimigo mata. Jesus dá a vida. O inimigo destrói. Jesus, ele constrói. Um adorador. Ele constrói uma fiel testemunha. Pregar o evangelho do reino é anunciar as boas notícias de Cristo e seu governo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E o que é pregar o evangelho do reino? É apresentar Jesus às outras pessoas que são oprimidas pelo diabo, que são destruídas pelo diabo,
E que onde entra a mensagem de Jesus, Jesus entra com a mensagem. E onde Jesus entra com a mensagem, o diabo sai fora. Então, aquilo que foi criado para o louvor, agora que chegou o Senhor por intermédio da palavra, e o Senhor é recebido e bem-vindo, a vida é transformada. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Porque a boa notícia do Evangelho chegou até ele creu, agora ele tem um dono, agora ele tem um governo, agora ele é templo do Espírito Santo, e agora, portanto, ele é livre, ele é liberto, ele é curado. Agora ele tem vida e vida em abundância. Apresentar a Jesus como Rei e Senhor dos homens. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. O reino de Deus está estabelecido dentro do homem. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, Alex. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou ei-lo lá, ou lá está. Pois o reino de Deus aí está, entre vós. E a forma correta de dizer, o reino de Deus está dentro de vós. E você pode dizer, o reino de Deus está dentro de mim. Quando você anuncia isso, você declara quem governa a sua vida. Então, amado de Deus, aí uma guerra constante. Reino de Deus e reino das trevas. Quem estava no homem era o reino das trevas. Ele foi levado até Jesus, que é o rei deste reino. E o que acontece? O reino das trevas, Atos, capítulo 2, versículos 36. Atos 2, 36. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto: este Jesus Cristo a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor. E aí entra Quírios. E aí entra Cúrios. Esse senhor aí não é o senhor padeiro, o senhor lixeiro. Não é isso, não. Isso é absolutismo, domínio, poder e Messias. Aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma. E lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Ele nos resgatou. Não foi isso que aconteceu com o homem que estava possesso? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, você deve impedir a ação do diabo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, enfim, na sua vida. De que forma que se impede a ação do inimigo? Vindo a Cristo. Sem reserva. Só aquelas pessoas que estão possuídas
devem ser trazidas à força. Agora, quem tem raciocínio e opta livremente em continuar sobre o domínio, disse Satanás, é com o nosso testemunho, com o nosso amor e a misericórdia de Cristo que está em nós, para irmos falando acerca do evangelho que transforma, até despertar na pessoa um interesse e uma vontade e receber uma força para poder vir até. Eu trabalho com gente. E tem gente que está em estado de miséria, oprimido pelo diabo de uma forma terrível. E aí você não tem como se comunicar com a pessoa. Porque tudo que você diz para a pessoa insulta a pessoa. Então a pessoa quer dizer para você, você precisa saber como falar. Mas o que vai falar para uma pessoa que está no erro? Você está errado. E a pessoa que está errada, ela não aceita que ela está no erro. Então não tem como falar. Porque o diabo não vai largar aquela pessoa. Porque o diabo, ele tem domínio sobre aquela vida. Trazer uma pessoa até a igreja é muito complicado. E aí você diz à pessoa, você não precisa ir na minha igreja. Procure uma igreja onde prega o evangelho. Mas o diabo não deixa ela vir em igreja nenhuma. Se você diz para ela, vem à minha igreja ela não vem. E se você diz para ela, procure uma igreja, aí nem na igreja dele ele quer que eu vá. É muito complicado porque o domínio é do diabo. E a pessoa acha que a luta é contra a carne e sangue, não é. É contra os principados, é contra as pessoas sofrem. O estado é de miséria. Mas o diabo engana. E aí você vai fechando. Existem pessoas que eu não falo mais. Eu escrevo. A gente tem um mecanismo lá no nosso celular. Aí a pessoa diz, você não fala comigo. Eu digo, eu te amo. Mas eu acho que já se irritou tanto com a minha voz. Então eu vou escrevendo. Aí quando você vai conquistando, aí a pessoa diz, eu não tenho nem roupa para ir à igreja. Se você vai à loja e compra roupa, a pessoa vai ficar com raiva de você porque ela trabalha, ela tem que comprar a roupa dela. Esse homem chegou em um estado de miséria tão grande que ele foi levado à força até Jesus. Mas existem pessoas que são dominadas pelo diabo, que raciocinam e que gostam da situação em que vive, porque muitas vezes elas são dominadas por vícios. Elas trabalham e a primeira coisa que elas compram é aquilo que satisfaz ela naquela condição de miséria em que ela está. Amados de Jesus Cristo, ainda tem aqueles que ajudam a Satanás, dizendo que as coisas de Deus não são de Deus, as coisas de Deus é mentira, é do diabo. Então sempre é uma desculpa que o diabo inventa para destruir as vidas. Ele tem domínio sobre as pessoas. E é só quando Jesus entra em ação que as pessoas são libertas, as pessoas são curadas, as pessoas são perdoadas. Porque aí Cristo passa a entrar e reinar no indivíduo. O que as pessoas precisam é de Jesus dentro da vida delas. E o que elas precisam é continuar em intimidade e comunhão com Jesus e nunca dar lugar ao diabo. Jesus morava na casa de Pedro.
tinha amizade com Pedro, passava o dia com Pedro. E aí Jesus disse para Pedro: o diabo está cirandando você, viu? O que Pedro disse? Senhor, obrigado por ter me avisado. Não. Se você disser para uma pessoa: o diabo está cirandando você, aí a pessoa vai se virar e dizer: pastor, está me jogando praga. É muito complicado essas coisas. E o diabo é o enganador. Já destruiu muitas vidas e continua destruindo. A solução do homem é ser governado por Cristo. É ser dirigido por Cristo. Para que aquela pessoa de fato seja submissa a Cristo e tenha uma cura total. O que você precisa é de um milagre. E o seu milagre tem nome. E o seu milagre é Jesus. Venha para Jesus. E Jesus muda a sua história. E Jesus cura a enfermidade que o diabo coloca. O diabo não quer o homem são. O diabo quer o homem doente. O diabo não quer a prosperidade do homem. O diabo quer a miséria do homem. Jesus não. Quer uma vida abundante para cada um. Se desvencilhe do diabo. Se entrega para Jesus. Não demore, não. Muda a sua história. O diabo quer só piorar a sua situação, te apresentando alternativas. E vai ser pior do que foi até então. O diabo vai selar e vai destruir o que é isso que o diabo quer. Que Deus tenha misericórdia. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tua palavra, pelo teu domínio, pela ação do Senhor em amor, em graça, poder, majestade, misericórdia e perdão. E pedir ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, que dê voz a libertos, a não mais possessos, agora libertados pelo Senhor, como proclamadores do teu reino, do teu evangelho. E a tua igreja compreenda o evangelho, se renda ao teu senhorio, obedeça ao Senhor, faça a vontade do Senhor e não se rebele contra pessoas, quando que na realidade é contra o Senhor. São armadilhas daquele que vai armando laços para aprisionar pessoas. A Bíblia fala muito em laço do passarinheiro. E aprisiona e mata. Tem misericórdia da tua igreja. Desperta a tua igreja. Abra os olhos espirituais da tua igreja. E tenham consciência plena. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite. Até amanhã, se Deus nos permitir, no 23º dia, em Santa Convocação, no 25º culto de mais um preciso de um milagre. Deus abençoe.